Olá pessoal, aqui é o professor Valdivino, oitavo ano, vamos lá na teoria. Hoje vamos estudar a soma dos ângulos interno, externo e cálculo das diagonais, tudo dos polígonos convexos. Bom, o que é a soma dos ângulos internos de um polígono convexo? De n lados. Pessoal, polígono, você já sabe o que significa. Poli, vários, gonos, ângulos. São figuras de vários lados e de vários ângulos. E não esqueça que a quantidade de lados do polígono é representada pela letra N, ok? N significa a quantidade de lados. Bom, e nós temos uma fórmula. A fórmula para cálculo dos ângulos interno, S significa soma dos ângulos internos, é igual a 180 vezes N menos 2. Pessoal, essa fórmula ela pode ser reescrita assim também, ok? SI é igual N menos 2 dentro do parênteses vezes 180. Isso aqui é a mesma coisa. Como vocês sabem, a ordem da multiplicação não altera o resultado, ok? Bom, é só descobrir quantos lados esse polígono tem. Vejam vocês que esse polígono tem 5 lados, portanto ele é um pentágono. Então vai ficar, ó, 180 vezes 5 menos 2. 5 menos 2 dá quanto? 3. Primeiro resolve o que está dentro do parênteses. 180 vezes 3, 540. Então, a soma dos ângulos internos desse polígono é 540 graus. Agora vamos para a soma dos ângulos externos. Pessoal, ângulo externo de um polígono convexo de n lados. Pessoal, toda vez que eu falo para vocês polígono convexo, existe dois tipos de polígono. Tem o convexo e tem o côncavo. Eu falo para os meus alunos assim, ó. A figura que não é deformada, ela é convexa. A figura deformada, ela é côncavo. Quer ver um exemplo da côncavo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Ó, isso aqui é uma figura deformada. Essa figura ela é côncava. Porque, ó, se eu usar um segmento aqui, ó, traçar um segmento de reta aqui, ó, você percebeu que um pedaço vai entrar para dentro da figura? Então, isso significa que ela é côncava. Mas nós estamos falando do polígono convexo. Agora vamos para a soma dos ângulos externos. Pessoal, agora vamos entender aqui. Cada polígono ele tem seus ângulos internos. Eu numerei, ó. I1, interno 2, 3, 4, 5. Como é que eu obtenho o externo? Pessoal, eles acham, vou voltar aqui nessa figura, eles acham que o externo é tudo isso aqui, ó. Pessoal, jamais você pode me dizer que o externo é toda essa parte de fora. Não. Você vai no ângulo que você tem o interno, você vai prolongar um segmento de reta, seja esse lado ou seja esse lado, tanto faz. Se você quiser prolongar esse lado, é claro que o externo vai estar do lado de cá. Mas veja que eu quis prolongar esta. Então, ó, o externo aqui, ó. Então, esse pedacinho aqui, pessoal, é que é o ângulo externo, ok? Se eu somar o ângulo interno mais o ângulo externo, isso tem que dar exatamente 180 graus. Eu somei o interno com mais o externo, tem que dar 180 graus. Portanto, o ângulo 180 graus, ele é o quê? Um ângulo raso. E o ângulo raso também é chamado de ângulos suplementares, porque a soma de todos os meus ângulos tem que dar 180 graus. Ok, pessoal? Olha o outro pedaço aqui, ó, o I2, ó. Eu usei esse pedaço aqui. Eu poderia ter usado esse aqui, ó. E aí o ângulo externo seria do lado de cá, mas não, eu quis subir esse pedaço aqui, ó. Olha o ângulo externo dele aqui, ó. Tá vendo que ele fez ligação com o interno? E ele tem que fazer ligação com o interno formando uma meia-lua. Portanto, você já sabe que dá 180. Olha o I3 aqui, ó. Esse é o interno. Aí eu prolonguei esse segmento aqui, ó. Olha o externo aqui, ó. Então, o externo com mais o interno dá quanto? 180 graus. E assim eu fiz com o I4 e assim eu fiz com o I5. Portanto, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono vale quanto? 360 graus. Ok? Cuidado, não confunda. A soma do interno com mais o externo é igual a 180. Mas a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus. Agora vamos estudar as diagonais. Pessoal, diagonais dos polígonos convexos. Diagonal é um segmento de reta que parte de um vértice a outro não consecutivo. Bom, pessoal, veja bem um detalhezinho aqui. Vejam que a diagonal ela vai sair do vértice por dentro da figura. Porque ó, esse lado aqui, ó,
ela vai passar pelo vértice, ele é consecutivo. Então, esse lado ele é consecutivo com esse. E até então, isso aqui é lado, isso aqui não é diagonal. Diagonal, ela sai de um vértice, vai até outro por dentro da figura. Pessoal, como é que eu vou saber que essa figura, como é que eu calculo como é que eu faço o cálculo das diagonais da figura? Para isso, você tem uma fórmula. Para isso, você tem uma fórmula, que é D de diagonais é igual a N, que multiplica N menos 3 dividido por 2. Pessoal, agora veja essa informação aqui, ó. Isso aqui é muito importante, ó. Para cada vértice, só posso traçar N menos 3 diagonais. Então, veja, eu quero saber de cada vértice dessa figura, quantas diagonais vai sair. Isso até me ajuda para saber no final quantas diagonais eu tenho. Bom, eu sei que o polígono ele tem quantos lados? 5. Então, você substitui. 5 é o número de lados, que vai representado pelo N. N menos 3 dá quanto? 2. Então, de cada vértice desta figura, desse polígono, só pode sair 2 diagonais. Entendeu? Pessoal, essa forma você usa para qualquer polígono. Mas não fique achando que de cada polígono só vai sair apenas 2 diagonais, não. Quer ver outro exemplo? Pensa no hexágono. Hexágono é uma figura de quantos lados? 6 lados. Então, substitui lá, ó. 6 menos 3 dá 3. Do hexágono, do polígono hexágono, de cada vértice, pode sair 3 diagonais. Quer ver outro exemplo? O heptágono. O heptágono é uma figura de quantos lados? 7. 7 menos 3, 4. Portanto, de cada vértice do heptágono vai sair 4 diagonais. É assim que vocês sabem de quantas diagonais saem de cada vértice. Mas vamos voltar aqui. Então, essa figura, pessoal, ela tem 5 lados. Então, onde tem o N, eu substituí o número 5. Ó. Ficou 5 vezes 5 menos 3. É claro que primeiro você resolve o que está dentro do parênteses. 5 menos 3, 2. 10 vezes 2, 5 vezes 2, 10. Dividido para 2 dá 5. Portanto, vejam que o meu pentágono ele tem um total de 5 diagonais. Pessoal, professor, como é que eu conto essas diagonais? Veja bem, eu saí desse vértice. Olha só, então eu vou descer, vou para o outro, volto, venho e volto. Olha aí, ó. Se você contar aqui, você vai ver que você tem 5 diagonais. Mas é claro que isso aqui, dependendo da figura, pessoal, isso aqui dá um trabalhão para fazer. Você traçar as diagonais dentro da figura. Portanto, eu quero que você grava essa fórmula e isso aqui, ó. Você gravando isso aqui, você já resolve a sua questão. Outra observação importante, pessoal, que vocês têm que ter aqui é exatamente essa partezinha aqui, ó. É uma observação importante. Por que eu divido a forma da diagonal por 2? Pessoal, por que eu divido por 2? Porque, veja, eu saí daqui desse vértice, certo? Eu vou descer até o vértice oposto a ele, tá aqui, ó. Você concorda que se eu saísse daqui desse vértice, eu ia até o de cima? Quantas diagonais partiu daqui, ó? Você saiu de cima, veio até embaixo e voltou. Então, você tem 2 diagonais. O mesmo acontece aqui, ó. 2 diagonais. Então, cada uma você vai e volta, ó. Vai e volta, vai e volta. Por isso que você divide por 2. Que é a observação que eu deixei aqui, ó. Por que dividir por 2? Dividido por 2, porque tenho diagonais duplicadas. Então, por isso que você divide por 2. E qual é o único polígono que o número de diagonais tem o mesmo número de lado? É o pentágono. Isso aqui você pode gravar, isso aqui já te ajuda nos concursos, nos vestibulares da vida. Qual é o único polígono que o número de lados é o mesmo que o número de diagonais? É o pentágono. Está provado aqui para vocês, ó. Esse polígono tem quantos lados? 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E eu fiz o cálculo e descobri quantas diagonais? 5. Ok, pessoal?